A chuva cai fina sobre o jardim, lavando o ar pesado da tarde. Helena caminha lentamente entre as flores murchas, o vestido de linho colado ao corpo, os olhos perdidos em algo que só ela vê. O som distante de um motor desperta lembranças antigas, o berço vazio, o choro que nunca voltou, o peso de 20 anos de silêncio. Quando o carro estaciona diante do portão, ela o vê. Um jovem de olhar inquieto, câmera pendurada no pescoço, tão parecido com aquele bebê que jurou ter perdido. O coração dela treme como se reconhecesse algo impossível. Miguel observa da varanda, desconfiado, enquanto Beatriz, no corredor, sente o ar da casa mudar. O tempo se curva, a mentira que sustentou aquela família começa a se partir. Helena tenta respirar, mas o passado já entrou pela porta. Como continuar fingindo quando o rosto da verdade tem o mesmo olhar do seu filho perdido? Naquela noite, a casa parecia respirar em silêncio. Helena tentava fingir normalidade, mas as mãos tremiam enquanto arrumava a mesa para o jantar. Miguel assistia ao noticiário sem realmente ouvir. O olhar perdido entre a tela e o reflexo dela no vidro. Beatriz subia as escadas devagar, observando o rosto cansado da mãe. O som do vento nas janelas lembrava vozes que nunca cessaram. Helena sentiu novamente o rosto do jovem desconhecido na mente. O mesmo olhar que a perseguia em sonhos. Cada vez que fechava os olhos, via o berço, o lençol azul, a mão minúscula que um dia apertou a sua. De repente, a campainha ecoou e o coração dela falhou. O destino, enfim, estava na porta. A campainha soou novamente. Helena hesitou antes de abrir, como se o tempo precisasse de coragem. Do outro lado, Lucas sorria, encharcado, com um pedido simples: abrigo até a chuva passar. Beatriz desceu as escadas, surpresa com a presença do estranho. Miguel levantou-se devagar, o semblante duro, analisando o jovem com olhos de pai ferido. O ar ficou pesado, e Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ele entrou. O filho que nunca foi enterrado, o estranho que sempre pertenceu àquela casa. Lucas bebe o café que Helen oferece. As mãos dele tremem um pouco, e ela percebe o detalhe: a mesma cicatriz pequena no pulso esquerdo que o bebê tinha. O ar desaparece do peito dela. Beatriz observa os dois em silêncio, sentindo algo profundo, inexplicável. Miguel tenta manter o controle, mas a expressão no rosto da esposa o desconcerta. O som da chuva diminui. A tensão cresce. Helena desvia o olhar, mas as lágrimas insistem em subir. Ele fala sobre sua infância, sobre nunca ter conhecido seus pais verdadeiros. E nesse instante, o chão de Helena racha por dentro. Mais tarde, a casa dorme. Apenas Helena permanece acordada, sentada no chão do quarto, cercada por lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Abre uma velha caixa de madeira, a manta do bebê, uma pulseira do hospital, uma fotografia rasgada. Lá fora, o vento arranha as janelas. Lá dentro, a culpa a consome em silêncio. No corredor, Beatriz escuta o choro contido da mãe e, sem entender, sente o mesmo nó no peito. Helena segura a manta contra o rosto e sussurra o nome que guardou por 20 anos. Lucas! O amanhecer chega pálido, sem cor. A casa silenciosa guarda o eco da noite anterior. Helena acorda cedo, os olhos marcados, e observa Miguel dormindo virado para o outro lado da cama. O abismo entre eles, agora, é real. Beatriz, ainda confusa, tenta entender o estranho vínculo que sentiu ao conhecer Lucas. Enquanto isso, ele caminha pela cidade, procurando respostas sobre o passado que o persegue em sonhos. A chuva cessou, mas o ar ainda cheira a umidade e confissão. Helena abre a janela e respira fundo. Sente que o destino está em movimento. Dentro dela, o segredo começa a se despedaçar.
pronto para emergir. No centro da cidade, Lucas revisita o orfanato onde cresceu. As paredes antigas cheiram a lembranças. A diretora o reconhece. Fala de uma mulher que o visitava de longe, observando sem nunca se aproximar. Lucas escuta, atordoado. Imagens difusas atravessam sua mente. Um rosto familiar. O som de uma canção de ninar. Do lado de fora, o sol tenta romper as nuvens. Como se o céu também buscasse revelar algo. Ele sente o peso de uma história que não conhece. E no fundo, o instinto de que está prestes a descobrir quem realmente é. Helena vasculha o sótão, buscando algo que prove a si mesma que ainda pode esconder a verdade. Mas entre caixas antigas, encontra uma fotografia. Ela, mais jovem, segurando o bebê nos braços. As lágrimas vêm sem aviso. Beatriz aparece na porta, hesitante. Vê a mãe em prantos, segura a foto e sente a verdade vibrar no papel. Mãe, quem é esse bebê? Pergunta. O silêncio de Helena é uma confissão. Beatriz recua, o mundo girando ao redor. A casa inteira parece ouvir o que foi dito sem palavras. Miguel chega em casa mais cedo, carregando uma expressão sombria. Encontra Helena na cozinha, os olhos vermelhos, as mãos apertando a foto que Beatriz deixou sobre a mesa. Ele pergunta o que está acontecendo, mas a voz dele já carrega a resposta. Você mentiu pra mim, não foi? Helena tenta negar, mas o olhar dele corta qualquer defesa. Ele pega a foto, observa o bebê e reconhece o mesmo olhar, o dele, o deles. O silêncio entre os dois é o som mais doloroso da noite. Naquela madrugada, Beatriz sai de casa, o rosto molhado de lágrimas. Caminha sem destino pelas ruas vazias até encontrar Lucas fotografando o nascer do sol. Ele a cumprimenta, sem imaginar quem ela é. Ela o observa em silêncio, tentando conter o desespero. Ele lhe mostra uma foto de infância que a diretora do orfanato lhe dera. A mesma imagem que Helena guardava. As peças começam a se encaixar. Beatriz sorri com tristeza, sabendo que o dia amanheceu para destruir o que restava das mentiras. A noite cai sobre a casa como um véu espesso. O jantar preparado por Helena permanece intocado. Miguel chega tarde, o olhar frio, e Beatriz evita encará-lo. O som dos talheres ecoa como martelos em uma parede rachada. Lucas aparece, convidado por Beatriz, sob o pretexto de um projeto de fotografia. Mas o verdadeiro motivo é o medo. Helena o vê cruzar a porta e sente o mundo girar. Miguel observa cada gesto, cada troca de olhar, e algo dentro dele se despedaça em silêncio. A mesa torna-se um campo de batalha. As lembranças de um filho perdido e a presença viva do homem diante dele se chocam. Miguel quebra o silêncio. Pergunta: quem é o rapaz? Beatriz tenta responder, mas a voz falha. Helena tenta disfarçar, dizendo que ele é apenas um jovem fotógrafo que conheceu por acaso. Miguel não acredita. Levanta-se e caminha até Lucas e encara-o com uma mistura de raiva e incredulidade. De onde você é? Pergunta. Lucas responde com simplicidade, mas cada palavra parece atravessar o peito de Helena como uma lâmina. O passado começa a se materializar na mesa, e ninguém consegue fugir do que está prestes a acontecer. Helena levanta-se. O corpo treme, mas a voz, mesmo fraca, sai firme. Ele é meu filho. O silêncio cai pesado. Absoluto. Beatriz segura a borda da mesa tentando respirar. Lucas a encara sem entender. Pensa ser uma metáfora, uma confusão. Mas Helena continua, cada palavra arrancada com dor. O filho que você achou que morreu, ele está vivo. Miguel dá um passo para trás, como se o chão o rejeitasse. Lucas fica imóvel, o olhar perdido entre surpresa e incredulidade. O tempo parece parar,
E a verdade, enfim, tem rosto. O grito de Miguel quebra o ar. Ele acusa Helena de destruir tudo, de mentir, de roubar dele o direito de ser pai. Ela tenta explicar, fala da pressão, do medo, da mãe que mandou esconder a verdade. Mas ele não ouve. Beatriz chora. Lucas se levanta e encara Helena e pergunta: por quê? A palavra fica suspensa, cruel, necessária. Helena tenta tocá-lo, mas ele recua. O peso de 2 décadas desaba de uma só vez sobre todos. Nenhum som, nem o vento lá fora, parece real. Miguel sai de casa em silêncio, o rosto sem cor. Beatriz corre para o quarto, atordoada. Helena cai no chão, exausta, o corpo entregue à dor. Lucas ainda está ali, parado, sem saber o que sentir. Ele olha para ela uma última vez. E nesse olhar, há raiva, pena e confusão. Apenas o som da porta batendo ecoa pela casa, como o fim de uma vida que ela tentou reconstruir com mentiras. Ponto de uma vida. Ponto delto por seguinte. A casa amanhece em ruínas de silêncio. Miguel não voltou. Beatriz não desceu para o café. Helena permanece imóvel na sala, ainda vestida com as roupas da noite anterior, observando o relógio da parede que insiste em marcar o tempo. O som do vento, entrando pela janela entreaberta, mistura-se com lembranças. O choro do bebê, o primeiro toque, o momento em que decidiu entregá-lo. Lá fora, o mundo segue, indiferente. Lá dentro, tudo parece suspenso no tempo, como se a vida estivesse esperando um perdão que talvez nunca chegue. Miguel está num quarto de hotel, o rosto envelhecido pelo peso da raiva. Observa a cidade pela janela, o reflexo de si mesmo, misturado às luzes lá fora. Recorda o momento em que recebeu a notícia da morte do filho. A dor, o luto, e agora a sensação de ter sido enganado por quem mais amava. Pega a aliança, gira-a nos dedos e por um instante pensa em voltar. Mas o orgulho ainda fala mais alto. Lá fora, o amanhecer brilha indiferente, e ele percebe que a verdade o libertou e o aprisionou ao mesmo tempo. Beatriz visita Lucas em seu estúdio improvisado. Ele a recebe com desconfiança, mas ela insiste em falar. Fala sobre a mãe, sobre a culpa, sobre o amor silencioso que Helena sempre carregou. Lucas escuta, tenso, o olhar distante. Ela mostra a foto do bebê e pede que ele vá até a casa, nem que seja para ouvir com os próprios ouvidos. Ele hesita. A raiva ainda é grande, mas a dúvida cresce. No reflexo da lente da câmera, ele vê o próprio rosto e o de Helena se sobrepondo. E entende que negar talvez doa mais do que encarar. À tarde, Helena visita a mãe. Ana a recebe com frieza, sentada no mesmo sofá de sempre, rosário nas mãos. Você desenterrou o pecado que devia ter ficado morto, diz ela, sem levantar o olhar. Helena explode. Fala dos anos de silêncio, da culpa imposta, do medo que a mãe lhe plantou. Ana tenta justificar-se com a palavra proteção, mas Helena corta. Você me ensinou a mentir, mãe. E agora eu estou pagando. Pela primeira vez as duas se encaram sem máscaras, mãe e filha, unidas por uma herança de dor. No entardecer, Lucas caminha até a casa dos Duarte. A luz laranja do sol toca as janelas e Helena o espera na varanda. Imóvel, ele se aproxima devagar, o olhar dividido entre ódio e saudade de algo que nunca viveu. Quando para diante dela, o tempo parece suspenso. Por que você fez isso comigo? Pergunta, com a voz embargada. Helena não responde. Apenas segura a foto dele bebê e entrega em silêncio. As lágrimas escorrem, e Lucas, incapaz de perdoar, dá meia volta. Mas antes de partir, lança um último olhar. E nesse olhar há mais amor do que rancor. A noite cai de novo sobre a cidade, mas para Helena o tempo perdeu forma.
Ela observa pela janela o vazio deixado por Lucas. O relógio marca as horas como um lembrete cruel de que a verdade não basta para consertar o que foi destruído. No quarto, Beatriz tenta dormir, mas escuta soluços vindos da sala. Miguel ainda não voltou, e a ausência dele pesa como um castigo. Lá fora, o vento traz o som distante da maré, lembrando a Helena que o passado sempre volta, como as ondas, sempre levando um pouco mais do que traz. Miguel finalmente volta. O rosto dele está cansado, os olhos sem brilho. Helena tenta falar, mas ele passa por ela sem dizer uma palavra. Beatriz surge, hesitante. Não é agora que converse. O que restou de nós, pai? Pergunta ela, com a voz trêmula. Ele não responde. Senta-se no sofá e observa a casa como se fosse de outro homem. Helena se aproxima, segura sua mão, e pela primeira vez ele não a retira. As lágrimas correm em silêncio. Eles não se perdoam, mas começam, enfim, a se reconhecer na dor. Enquanto isso, Lucas dirige sem rumo pela estrada. As lembranças ecoam. O olhar de Helena, a confissão, o peso de ter uma origem roubada. Ele para o carro próximo ao mar e sai, caminhando até a beira da água. O vento sopra forte, o horizonte se confunde entre luz e sombra. Ele pega a foto do bebê e a segura contra o peito. Por um instante, o ressentimento cede lugar à compaixão. Ele não sabe se pode perdoar, mas entende que precisa se libertar. O mar o ouve em silêncio, como se guardasse respostas antigas. Beatriz encontra Lucas na praia, guiada por um pressentimento. Ele não se surpreende ao vê-la, como se a esperasse. Sentam-se lado a lado na areia fria. Sem falar, ela segura a mão dele e, com calma, conta sobre os anos de culpa que viram a mãe definhar por dentro. Ela te amou, mesmo sem poder, diz. Lucas escuta, olhos marejados. As palavras dela abrem espaço para algo novo. Pela primeira vez, ele não sente apenas raiva. Sente saudade de um amor que nunca teve. O sol nasce, e o silêncio entre os dois é de compreensão. No final da tarde, Lucas volta à casa dos Duarte. Helena o espera sentada na varanda, como se não tivesse se movido desde o dia em que ele partiu. Ele não fala nada, apenas se aproxima. Ela entrega uma caixa. Dentro, o primeiro sapatinho dele, a pulseira do hospital, uma carta nunca enviada. Ele lê em silêncio. Eu te amei desde o primeiro instante, diz a carta. As lágrimas caem sem controle. Ele não disse perdoa, mas se inclina e a abraça. Helena fecha os olhos, e o tempo, por fim, se cala. Os dias passam lentos. A casa parece respirar de novo, mas de um jeito diferente. Cansado, silencioso, quase pacífico. Miguel volta a dormir ali, ainda distante, mas presente. Helena o observa de longe, respeitando o espaço que ele precisa para curar o que ela quebrou. Beatriz tenta costurar o que resta, preparando café, abrindo janelas, deixando o sol entrar. Lucas visita de vez em quando, sem avisar. A presença dele já não pesa como antes. É leve, incerta, como um vento que não se deixa prender. No fundo, todos sabem, nada será como antes, mas talvez ainda haja amor nas ruínas. Helena visita o cemitério onde o filho foi enterrado. As flores antigas secaram, e o nome gravado na lápide é o de uma mentira. Ela se ajoelha e encosta a mão na pedra fria. Eu te perdi 2 vezes, sussurra, mas te achei na terceira. O vento sopra forte, levantando folhas secas,
E ela sorri com uma tristeza serena. Pela primeira vez, não sente culpa. Sente gratidão por ter sobrevivido à própria dor. Ao longe, o sino da igreja toca, marcando o fim de uma era e o início de outra. Lucas começa a fotografar Helena. Diz que quer capturar a mulher que sobreviveu ao silêncio. Ela aceita, tímida. Durante as sessões, os dois conversam sobre coisas simples: café, infância, lembranças. Em cada clique, ele descobre mais dela e ela redescobre o filho que o tempo levou. Quando ele mostra as fotos reveladas, Helena quase não se reconhece. A vida nos olhos dela, uma força que julgava perdida. Lucas sorri. Pela primeira vez, ela entende. O perdão pode não ser um gesto, mas um olhar. Miguel, ao ver as fotos, sente algo mudar. O olhar de Helena o toca como antes, não pela beleza, mas pela verdade. À noite, ele se aproxima dela na varanda. Você é ainda minha casa, mesmo depois de tudo, diz. Ela o encara, surpresa, e o silêncio que segue é mais forte do que qualquer resposta. Beatriz, observando pela janela, sorri discretamente. A lua ilumina os 3 rostos, marcados, mas vivos. Finalmente não há gritos nem mentiras. Apenas o som tranquilo do vento e o leve bater de corações tentando recomeçar. Na manhã seguinte, Helena recebe uma carta. É de Lucas. Ele diz que vai viajar, buscar novas histórias, mas promete voltar. Agora não mais como um estranho, mas como quem pertence. As mãos dela tremem ao ler. Miguel chega por trás, a abraça devagar. Ela apoia a cabeça no peito dele e sorri. Beatriz entra com café, o sol invade a cozinha e o ar parece mais leve. A verdade finalmente deixou de ser uma ferida. Tornou-se cicatriz, memória e sinal de que o amor, mesmo ferido, ainda respira. Os dias seguintes são tranquilos demais, como se o destino descansasse depois da tempestade. Helena caminha pelo jardim, sentindo a brisa leve tocar o rosto. As flores que antes pareciam mortas, agora florescem novamente. E ela também. Mesmo assim, há um espaço vazio, o eco da ausência de Lucas. Beatriz a observa da janela, sabendo que há amor suficiente para sustentá-los, mesmo separados. Miguel, no escritório, escreve uma carta que nunca enviará, agradecendo ao filho por ter devolvido a eles a coragem de recomeçar. A casa, enfim, parece respirar, em paz. Helena entra no quarto de Lucas. O cheiro dele ainda está ali. Maresia, tinta, papel fotográfico. Ela se senta na cama e observa as paredes cobertas de retratos. O mar, rostos, reflexos. Entre eles, uma foto dela sorrindo, tirada sem que soubesse. Ele me viu como eu era, sussurra. As lágrimas descem, mas são doces, leves. Ela pega uma das fotos e guarda no peito. Sente-se inteira, finalmente. O amor que destruiu agora é o mesmo que a mantém viva. Beatriz encontra Miguel na varanda. Ele segura o jornal, mas não lê. Você ainda a ama? Ela pergunta. Ele suspira e responde. O amor não foi o problema. Filha, foi o medo. Ela sorri com ternura, compreendendo pela primeira vez quem ele é. Um homem tentando amar apesar das falhas. O sol começa a se pôr, pintando o céu de tons suaves. O silêncio entre os dois é calmo, sem culpa. Pela primeira vez, não há segredos. Apenas aceitação. Alguns dias depois chega uma nova carta de Lucas. Ele escreve de uma cidade à beira-mar, fala de luzes, de sons, de pessoas que o fazem sentir-se parte de algo. Diz que está bem. E que agora entende que o perdão não é um presente que se dá, é um caminho que se percorre. Helena lê em voz alta,
e todos escutam, em silêncio. Ao final, ela sorri e beija o papel, com o coração leve. Ele não voltou, diz Miguel. Mas agora, ele está conosco. Ao entardecer, Helena caminha até o mar. O vento sopra forte. E as ondas quebram em ritmo constante. Ela fecha os olhos e escuta. O som do tempo passando, da culpa indo embora, do amor permanecendo. Deixa cair na água a foto que guardou, observando-a se perder entre as ondas. Atrás dela, Miguel e Beatriz observam de longe, em silêncio. Helena sorri. E naquele instante, o mundo parece leve. Livre! O perdão não veio como esperado, mas veio de outro jeito, em forma de paz.